E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, como estão? Hoje eu que sou o apresentador, normalmente é o Fábio, quando não é o Fábio é o Thiago, dessa vez será eu, porque nós hoje teremos um episódio com um formato um pouquinho diferente, será um episódio sem um debate exatamente, estou aqui com um convidado muito especial que todos já conhecem também. Mas será em forma de entrevista, né? Então eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai responder, porque ele é um expert no assunto e eu sei muito pouco, então eu vou me abster de contestar as respostas dele, não vou estabelecer um debate. E o convidado, portanto, é um dos fundadores do podcast, o Matheus Theodor. Como é que você está, Matheus? Olá, galera. Olá, eu tô bem. Talvez vocês estranhem, né? Porque, assim, o assunto que a gente vai falar hoje, ele tem muito a ver com as lutas que eu já tenho, ou com as coisas, né? Que a gente já trabalhou aqui no podcast, muitos assuntos que eu domino muito. E que, de cara, talvez para vocês não tenha similaridade. Mas tem muita similaridade, né? Porque a gente vai entrar em conceitos, em questões raciais mesmo, e de assuntos sobre colonialismos. A gente vai começar a dar um parâmetro um pouco mais amplo de uma situação que vocês estão acompanhando bastante. Então, fica até o final, né? Não, de cara, não se assuste, não questione tanto se faz sentido ou não. Vamos conversando, e quando chegar lá no final, vocês vão ver que vai passar a fazer sentido, né? Então, a ideia do episódio hoje, né, nesse, entre aspas, bate-bola, é que a gente consiga conversar, né, sobre uma situação que está acontecendo aí no mundo e que todo mundo tem muita opinião, mas a gente perde alguns fios essenciais para a gente entender o contexto como um todo e não ficar propagando ideias, pensamentos e notícias que estão super manipuladas, né? Para criar uma narrativa que não corresponde à realidade. Isso aí. Essa temática que nós vamos colocar hoje, a temática da religião na Palestina, né, no território da Palestina, é uma temática que a gente abordou brevemente nos episódios anteriores, especialmente mais recentes, sobre essa questão. E a gente afirmou, e vamos reafirmar aqui, que a religião ela é tratada muito na mídia como um fator muito determinante para as ações de Israel, mas ela não é. Na verdade, o que Israel faz lá na Palestina e o que a gente falou nos últimos episódios, o que Israel faz é um colonialismo, né? Então são práticas colonialistas. Mas Israel de fato usa a religião como uma desculpa, né? O uso político da religião. E como isso é muito presente no discurso de Israel, e especialmente na mídia ocidental, e também brasileira, nós pensamos nessa necessidade de esclarecer alguns pontos, e por isso eu chamei o Matheus, que de fato é um expert na temática. Então, introdução feita, vamos iniciar o episódio propriamente dito. Então, pessoal, começando aqui o primeiro bloco, a gente vai dividir as perguntas em blocos. Cada pergunta será um bloco, até para não ficar uma coisa muito maçante, muito longa num bloco só. Iniciando, portanto, as perguntas, igual eu falei na introdução, eu não vou contestar, não vou fazer interrupções, porque, de fato, o conhecimento do Matheus é profundamente mais amplo nesse assunto do que o meu. Então vamos lá, Matheus, vamos começar. A primeira pergunta seria: o que alegam os judeus do Estado de Israel, os judeus sionistas, portanto, em relação à terra da Palestina e Jerusalém? Bom, essa pergunta é legal porque a gente tem informações diferentes aí, né, dentro da pergunta, né? Primeiro que a gente tem a questão dos judeus, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de judeu, a gente está falando, né, do cara, da pessoa, né, que a gente está falando de uma ancestralidade, né? Os judeus, né, como a gente conhece, como é comumente difundido. Eu vou falar pela perspectiva da religião, porque eu acho que é o acesso que a gente tem mais sobre a questão dos judeus, né?
principalmente porque a gente mora num país que ele é majoritariamente católico, mas tem uma massa protestante, né? Uma massa evangélica muito que está crescendo a cada dia mais, e eles acabam monopolizando um pouco o discurso sobre o que seria o judeu, né? E sobre o que seriam as tradições judaicas. Não à toa eles se intitulam como cristãos que têm tradições judaico-cristãs. Eles acabam fazendo meio que um sincretismo entre duas religiões que são completamente diferentes. Elas têm suas semelhanças, mas elas são diferentes, né? Começando pelo fato de que, por exemplo, o judeu ele não é cristão. Por isso que é uma religião diferente, né? A gente tem 3 grandes religiões no mundo, né? As 3 primeiras, que seriam o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Elas têm a semelhança entre elas é que elas são religiões monoteístas, então elas acreditam apenas em um Deus, né? Elas acreditam, o mesmo Deus que o judaísmo acredita é o mesmo Deus que o cristianismo acredita e, por consequência, o islamismo também acredita. Mas quando chegar em Jesus, as coisas vão mudando. Quem acredita em Jesus dessas 3 religiões, como já diz o nome, são os cristãos, né? É o cristianismo. Eles acreditam em Jesus, acreditam que ele é filho de Deus, acreditam na Santíssima Trindade, que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, 3 pessoas, porque o Espírito Santo também é uma pessoa, dentro do cristianismo, dentro das religiões evangélicas, né? Dessa vertente evangélica. E, por consequência disso, a gente está falando de um Deus dividido em 3, mas ainda assim um Deus. O islamismo, ele não acredita em Jesus na forma santíssima, dentro dessa percepção de Santíssima Trindade, não existe Santíssima Trindade. Eles acreditam em Maomé como profeta maior, mas eles acreditam também em Jesus, mas numa perspectiva de mensageiro, né? Eles acreditam que Jesus foi um milagre de Deus que veio para difundir a palavra de Deus também. Porque Jesus, no cristianismo, ele vem para expiar os nossos pecados, né? Então ele vem em forma como ele é dado na Bíblia, né, em forma de cordeiro, para se sacrificar pelos pecados dos homens. O islamismo, por exemplo, ele não acredita nisso. Ele acredita que a criança ela nasce pura e conforme ela vai crescendo, ela se torna responsável pelos próprios atos. Então não tem pecado de mãe, pecado de pai, pecado de família, como o cristianismo ele acaba acreditando, né? O que a gente vai ter é um pecado que vai sendo adquirido conforme o homem vai vivendo e ele é o único responsável pelos seus pecados. Então, se por um lado o cristianismo tem a santa misericórdia de Jesus, que é o advogado, porque ele veio e se sacrificou no lugar do humano, né, do homem, para que Deus o perdoasse, ele intercede na terra com Deus para que Deus perdoe os pecados. O islamismo não acredita nisso. Então, cada um vai ser responsável pelo seu pecado e ele vai ser julgado baseado nisso, né? Não existe misericórdia, existe um ato que foi reafirmado. E aí a gente chega também na questão do judaísmo, né? Para quem não sabe, os judeus não acreditam em Jesus, tanto que isso está dentro da Bíblia, né? Quando Jesus veio em carne, segundo a Bíblia, quem foi responsável por acabar procurando a crucificação de Jesus Cristo, chamando Jesus Cristo de blasfemador, né? Foi justamente os judeus. Por quê? E aí a gente chega no judaísmo, né? O judaísmo, ele é uma religião que ele é muito apegada às leis. Então ele vai ser apegado primeiro a Abraão, que teria sido o fundador, né? Então Abraão é a primeira pessoa, né? O primeiro homem que recebe uma mensagem de Deus e assim passa a difundir a sua palavra. E aí Deus, segundo o judaísmo, e a própria Bíblia também tem isso, né? Por isso que elas são semelhantes. Deus ele traz essa coisa para Abraão de que só existe um Deus, então ele tem que abandonar o politeísmo, né? Ele tem que parar de acreditar em vários deuses e acreditar em um só. E aí Abraão começa a se movimentar de acordo com as terras que Deus vai direcionando ele, até chegar em um momento de escravização, né? Então o povo judeu, né, o povo de Abraão, teria sido escravizado a partir dessa peregrinação, né, em busca da terra, da famosa Terra Prometida. E aí isso vai desembocar lá em Moisés, né, que também recebe uma mensagem de Deus com os 10 mandamentos, que hoje é conhecido como a Torá, que é justamente o livro que o judaísmo ele segue, né? O judaísmo ele segue a Torá, não segue a Bíblia. E o islamismo ele não segue também a Bíblia, ele segue o Alcorão. Quem segue a Bíblia é o cristão. Então, assim, são histórias semelhantes, mas que têm as suas divisões, né? E também grande ponto em comum que elas têm é a cidade de Jerusalém.
Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de Maomé, a gente vai falar de judaísmo, todo esse contexto religioso que cada religião traz em si, tem como um ponto principal, um ponto central, Jerusalém, né? Justamente porque as histórias elas vão se misturando, né? A peregrinação de Maomé, a questão dos judeus, né, terem chegado à sua terra prometida, e que né, essa terra, enfim, que seria o Israel. E aí você também tem a questão dos cristãos, né, que também tem Jerusalém como um lugar santíssimo. Então, Jerusalém, né, que é um dos principais focos de disputa, aí sim a gente está falando de disputa religiosa, né, porque daqui a pouco a gente entra na questão dos estados, mas tem a questão religiosa. Quando a gente fala de disputa religiosa, é muito por conta disso, né, dessas semelhanças e de como eles compartilham Jerusalém. Então, essa é basicamente as diferenças e semelhanças entre as religiões. Então, o que a gente tem que pensar, né, que são religiões semelhantes, porém, elas têm divergências entre elas. E quando a gente fala do Estado de Israel, quando a gente fala dessa disputa que está acontecendo agora, a gente não está falando dessa disputa religiosa. A gente não está falando de uma disputa de narrativas para ver quem merece ou quem não merece a cidade de Jerusalém, né? Agora a gente está falando da religião, mas quando a gente vai entrar no assunto Estado de Israel é outro, né? Porque aí, quando a gente entra na situação do Estado de Israel, a gente está falando de um Estado com poder militar e com uma economia girando, com uma política girando, né? A gente não está falando do direito, por exemplo, à reafirmação enquanto nação, né? Porque como os judeus, vamos lá, como os judeus eles foram escravizados durante certo tempo, e como a gente teve aí no meio dessa loucura aí de séculos, guerras, né? Esse território, que teoricamente seria território de Israel, né, para os judeus, ele acabou sendo dominado por outros países, né? Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, esse território que é Israel acabou ficando com Inglaterra, se eu não me engano. Então, acabou que os judeus, por conta do Holocausto, que foi uma barbárie, e isso tem que ser reconhecido, a gente tem que falar sobre, né? Eles acabaram se dispersando, né? Ele teve o que a gente usa essa palavra mais para falar dos povos africanos, né? Mas eles entraram em diáspora, que é esses judeus, né? Que é basicamente um povo que pertencia a um lugar e que acabou indo para outros lugares no mundo. Então, mesmo que eles estejam nos Estados Unidos, no Brasil, eles permanecem judeus. Só que eles estão em diáspora porque eles estão espalhados, assim como acontece com o africano, né? Quando o africano ele sai escravizado da África, né? Do continente africano, não do país, do continente africano, né? Sempre bom lembrar isso. Ele entra em diáspora, porque aonde ele estiver no mundo, ele continua pertencendo à África. Ele é africano e descendente de africano. Só que ele está em diáspora. É o que aconteceu basicamente com os judeus. Eles entraram em diáspora, né? E aí... Então, Matheus, agora, iniciando esse segundo bloco, vamos tratar avançando nessa questão dos judeus, né, para diferenciar justamente os judeus, não colocar tudo num bloco só, né? Tudo é judeu, mas obviamente eles têm vertentes, né? Diferenças entre si. Então, recentemente viralizou um vídeo da polícia sionista de Israel espancando os judeus ortodoxos. Então, aqui eu acho importante a gente diferenciar o que é sionismo e o que são os judeus ortodoxos, o que esses judeus defendem e por que eles incomodam essa vertente sionista que faz parte do Estado de Israel. Então, quando a gente fala de sionismo, eu não gosto muito de usar os termos mais acadêmicos, né? Que a gente vai entrar em processo, como é que se instaura o sionismo, quem é que pensa no sionismo. Eu gosto de ser prático, porque eu acho que falta praticidade para entender esse conflito de Israel, né? As pessoas elas não entendem, elas podem até procurar entender o que é, mas elas não conseguem assimilar muitas coisas, né? E a gente tem que entender que dentro do Estado de Israel você tem essa coisa de você ter judeus que são
os chamados sionistas, porque o Estado de Israel é um Estado sionista, e você tem os judeus que são anti-sionistas, né? Aqueles que não acreditam nesse Estado sionista de Israel, né? E aí, vamos começar explicando o que é o tal do sionismo, né? Como eu estava dizendo, né? A Inglaterra estava lá com as suas terras pós-guerra, que abraçava esse território que era Palestina, Israel, onde esse povo todo estava ali coexistindo. E aí, anteriormente à guerra, é importante a gente falar isso porque tem um detalhe aí que eu vou pontuar um pouco daqui a alguns segundos. Antes da guerra, já existia uma movimentação dos judeus tentando recuperar suas terras. Né? Lembra que tem aquela questão religiosa da disputa por Jerusalém, né? Lembra que os judeus eles foram realmente escravizados durante muito tempo, eles tiveram que lutar muito pelas suas terras, né? Sempre houve uma disputa de terras pensando na questão dos judeus. Alguns judeus começaram a se organizar pensando num estado de reafirmação enquanto nação. E aqui é que a gente começa a fazer separações, né? O judeu defender o direito, né, a questão da reafirmação da nação enquanto povo, né, da reafirmação de existência enquanto povo é muito importante, daí tem que ser defendido, porque a gente está falando de um povo que foi escravizado e que sofreu com o famoso antissemitismo, né? A gente está falando de racismo realmente, né? Não tanto é que se desemboca num holocausto que mata milhões de judeus, né? E dispersa outros muitos milhões por todo o mundo, né? Então, eles têm todo o direito de reafirmação de nação. O que os sionistas fazem? Eles avançam um pouco o sinal nisso. Os sionistas, eles não querem apenas reafirmar o seu Estado enquanto nação. Não querem reafirmar os judeus enquanto uma nação que tem direito a uma terra, tem direito ao livre exercício da sua religião, como toda nação, né, como todos os povos deveriam ter. Os sionistas, eles se organizam para a construção de um Estado que tem poder militar, que tem política, não apenas social, né, mas econômica, e que tem uma percepção de se colocar acima dos outros estados também, né? Então, dane-se se aqui moram outros povos, né? Como é o caso da Palestina, que eu vou trazer para cá para hoje, porque é basicamente isso, né? Dane-se se tem outros povos, se tem muçulmanos vivendo aqui, se tem outras religiões coexistindo. A gente tem que recuperar o nosso lugar e formar o nosso Estado. E, né, voltando, trazendo à tona a questão da Inglaterra, qual é a conversa que existe nesse meio aí, dessas negociações entre Inglaterra e os sionistas? Porque a gente tem que lembrar isso também. Inglaterra, quando vai ganhar um território, ela não vai tratar sobre essa devolução, entre aspas, de Estado, de território para os judeus, com os judeus. Eles vão tratar isso com os judeus sionistas, que é esses que têm a ideia do Estado, né? Da criação do Estado sionista de Israel. Qual é a conversa que existe, né? Israel quer ter esse Estado sionista, a Inglaterra pensa, vamos, entre aspas, dar de presente para vocês esse lugar, mas eles entram num acordo que é Israel, com o seu poder militar e Estado reafirmado, né? Vai tentar recuperar todos os seus territórios, porque é isso, né? A Inglaterra, ela conquista territórios, mas nesses territórios não são terras vazias. Não é que o judeu sionista vai chegar lá e habitar uma terra que não era habitada. Você tem outros povos convivendo, né? Então, qual que era o papel do sionismo nesse começo? A gente vai tentar conquistar o maior pedaço de terra possível com o menor número de palestinos, de muçulmanos e outros povos dentro. E aí a gente já entra numa lógica colonial de conquista e uma conquista que não é negociação, né? Eu não vou lá negociar com os povos que já existem. Eu vou conquistar esse território com o menor número desse povo lá dentro. E aí a gente entra na violência, né? Que é a questão do colonialismo, trazendo a execução, a morte, né? As pessoas que estavam nesses territórios não iam entregar seus territórios de mão beijada.
Não iam simplesmente chegar, você tem um direito, você está com documento, toma sua terra. Não. Da mesma forma que os judeus estavam em busca de terra e estavam sofrendo com esse pós, né, holocausto, esses povos também estavam com terras que eles tinham até então conquistado. Então, o Estado sionista, ele já é criado, né, nessa negociação bizarra que a Inglaterra prometendo como se fosse um presente, né? Eu vou te dar uma terra. A revelia dos povos que já estavam ali, os palestinos especialmente, que estavam ali há séculos também. Exatamente. E que coexistiam com os judeus até então ali. Exatamente. Existiam os judeus cristãos e árabes ali coexistindo até 1948. Naturalmente existia o movimento sionista, mas não era forte o suficiente para um problema ali. Exatamente. O problema surge a partir disso. Ou para uma disputa tão violenta como essa. Porque o que a gente está falando aqui é de um plano mesmo. De um plano de estabilização de um Estado, de criação de um Estado. Mas para a criação desse Estado, você tem que conquistar esses territórios. E é como a gente disse, existiam povos coexistindo até então. E aqui a gente está entrando num outro patamar, que é uma questão de subordinação mesmo, né? Você tem um Estado que se acha superior aos outros, que acha que tem mais direito do que os outros, e que, aí eu vou entrar no Holocausto, se utiliza do Holocausto para isso, porque eles sofreram uma barbárie, isso é inegável, sofreram uma violência terrível, uma das maiores atrocidades da história. Porém, os sionistas se apropriam desse holocausto para justificar esse Estado sionista. Então, o que ele vai falar? Ele vai usar dessa coisa da conquista das terras como desculpa, como se fosse uma vingança. Como se fosse direito deles se vingarem, e eles usam isso até hoje, né? Que é o tal do direito à defesa, como se eles tivessem o direito, que realmente eles tinham, mas os sionistas eles entraram em outros meandros, de reconquistar esses territórios, né? Então eles usam do Holocausto e do tal do antissemitismo, né? Desse racismo contra os judeus para entrar neste lugar. Né? Então eu estou entrando nesta terra porque ela me pertence, porque sofremos um holocausto, porque e se você disser que não, você está sendo antissemita, você está o racismo, né? É mais uma vez você querendo repetir as atrocidades do holocausto. É o tal do direito à defesa, como se eles tivessem sido atacados e tivessem o direito de se defender. Foram atacados, mas quem reafirma esse direito de defesa totalmente distorcido são os sionistas. São esses judeus que acreditam que eles têm que criar esse Estado soberano de Israel e que ele comandará acima dos outros, né? Como se os palestinos, como se os povos árabes, a galera que já estava ali coexistindo também não tivesse direito ao seu pedaço de terra, né? Que também foi conquistado e não foi com rosinhas e acordos, né? Então a Inglaterra faz esse acordo bizarro com os sionistas maluco e abandona também o barco. Né? Entrega para os sionistas, fala, estabeleceu o Estado, vão atrás do território, conquistem, desbravem, né? E aí você tem a Europa, e até hoje, né, o Ocidente apoiando toda essa loucura dos sionistas, né? Então, quando a gente fala de Estado de Israel, é isso, a gente não pode confundir coisas. Os judeus que existem ali são e a questão do Estado de Israel é outra. Como o Danilo trouxe, né, você tem diferença, né? Você tem os judeus que são esses sionistas, que acreditam nesse Estado de Israel, que acreditam nessa soberania, que acreditam nesse direito de defesa, que é completamente distorcido, que falam que se você é contra Israel, você está sendo antissemita, o que é uma mentira, porque, lembrando, mais uma vez, judeu não é Israel, Israel não é judeu. A gente está falando de a cidadania, não tem nada a ver com nação, com ancestralidade, né? A questão do ser judeu tem a ver com outra coisa, com sangue, é uma outra coisa. E um ponto importante, quando a gente falou, o Fábio deixou claro no episódio tratado sobre a temática da Palestina, é que a antissemita seria anti os povos semitas. Os povos semitas são todos os povos da região, incluindo os palestinos.
Então, se você é antissemita, não necessariamente você é apenas contra os judeus. Né? Essa terminologia se expande para todos os povos da região que viviam até então de maneira pacífica, com algumas rusgas mais pacíficas, coexistindo ali. Então, o termo ele não é específico apenas para os judeus. Você pode ser antissemita com os próprios palestinos, inclusive. E é maluco, para a gente exemplificar mais ainda o fato do Estado de Israel ser um Estado maluco, é que não são só judeus que nascem em Israel. As coisas elas não são ligações, né? O judeu não é a pessoa que nasce em Israel. Quem nasce em Israel é o tal do israelense. Não nem o israelita, né? Que o israelita é do tempo da Bíblia. O israelense, né? E existem pessoas de ascendência árabe que nascem em Israel. Então eles têm a cidadania israelense. Então, eles são árabes. Então, assim, vão pro islamismo. Então, assim, não são... A gente tá falando de coisas completamente diferentes. As religiões, elas têm a ver por conta do contexto religioso que existe nas cidades que estão ali situadas no território do Estado sionista de Israel, mas não tem nada a ver. São discussões diferentes, né? São discussões que não deveriam estar misturadas. Porque é isso, quando a gente vai fazer críticas ao Estado de Israel, ao Estado sionista de Israel, as pessoas entendem que a gente está criticando os judeus ou o povo de Deus, né? Porque entra também uma questão que é o do fundamentalismo religioso, que eu sempre bato na tecla e falo que religião é uma coisa, fundamentalismo é outra. O religioso, ele vai professar a sua fé conforme as suas subjetividades, particularidades, individualidades, né? Ele vai fazer a sua oração, ele vai viver conforme a sua fé numa perspectiva muito pessoal, né? O fundamentalista, ele vai se apegar às regras da religião, ele vai se apegar às leis da religião. E normalmente distorcidas por quê? Porque ele exclui o fator individual, o fator pessoal e vai para o fator coletivo. Então, coletivamente, aquela religião, ela tem que moderar, né, alguns costumes, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Islã, existe uma coisa muito louca, que é das pessoas acharem que todo o pessoal que é muçulmano, ele também é terrorista, né? Porque o terrorismo, ele está dentro do islamismo. É como se fizesse parte da religião, quando não é, né? O terrorista, ele é o fundamentalista religioso a partir da religião do Islã. Assim como, por exemplo, os negros, eles foram escravizados, porque fundamentalistas religiosos, né, a partir do cristianismo, modificaram a Bíblia para justificar, para poder escravizar povos negros, né? Através da maldição de Cã, que eu já contei aqui, né? Que é a questão do povo africano, pela Bíblia modificada pelos fundamentalistas, ter essa maldição onde Abraão amaldiçoou os filhos, né? Cã, e falando que a descendência de Cã seria... ia ser ladrona, ia roubar, ia matar, ia fazer tudo que não presta. E aí de Cã entendem que nasceu a África, né? Então todos os povos africanos são amaldiçoados e são voltados, eles têm que ser escravizados por conta disso. Então são os fundamentalismos religiosos espalhando as mentiras. Na Ásia e no subcontinente indiano existe uma disputa fundamentalista entre hindus e budistas. Existem grupos fundamentalistas budistas que propagam violência. Isso num primeiro olhar, é muito contraditório, né? Porque a imagem budista e também hinduísta que se tem são pessoas extremamente pacíficas, que meditam o tempo inteiro, né? Mas existem fundamentalistas que distorcem os preceitos dessas filosofias e pegam em armas e se matam entre si, um contra o outro, até se explodem. São fundamentalistas que distorcem os preceitos originais. E budistas, né? Então esses grupos fundamentalistas existem em todos os pensamentos teológicos, né? Não só no Islã. O
Islã fica mais famoso porque estamos influenciados sobre uma mídia, veículos de comunicação ocidentais que possuem uma predisposição a exaltar o cristianismo e desenvolver preconceitos em cima de do Islã, enfim. Mas fundamentalismo religioso existe em todas as religiões. Sim, e o fundamentalismo é o que vai entrar na perspectiva das políticas mesmo, dos estados. Porque o fundamentalismo está tratando de regras de convivência, ele está trazendo perspectivas que são mais objetivas e que funcionam para as estruturas de estados que tendem a ser mais opressores. Como a própria Índia, por exemplo, que tem aquele sistema de castas, né? Onde você tem os brahmanes, você tem o pessoal das castas maiores, que eles podem ser médicos, eles podem ter muito dinheiro, enquanto lá embaixo você tem os Dalits, que são os intocáveis. Você não pode nem tocar, senão você vai ser amaldiçoado por conta do sistema de castas que está muito intrínseco dentro da estrutura do Estado e que acaba criando uma desigualdade social. Então, assim, a gente está falando de desigualdades que são estruturais também. Então, a religião, quando ela é fundamentalista, quando ela é levada para o lado fundamentalista, ela vai criando esses mecanismos para o Estado, que já é opressor pela sua estrutura, se tornar mais opressor ainda e alcançar mais violências. E dentro dessa perspectiva que nós estamos conversando especificamente no caso dos judeus, viralizou o vídeo essa semana de um bairro judeu ortodoxo, portanto um judeu que não é sionista e que defende a convivência entre as diversas religiões ali, os diversos povos e diversos pensamentos dentro de Israel, e que nesse bairro desses judeus tinha uma bandeira da Palestina, e são judeus que defendem o fim da violência contra o povo palestino e que foram espancados pela polícia do Estado de Israel, a polícia, portanto, sionista. Que é justamente essa diferença entre duas vertentes de pensamento dentro do judaísmo. Então não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e não dá para colocar o Estado e o povo dentro da mesma coisa. Então é muito importante distinguir. Quando a pessoa está falando de Estado de Israel, ela está falando de sionismo. Quando ela está falando de israelense, está falando de povo. Aí tem suas milhões de diferenças entre si. Sim, quando tá falando dos judeus, tá falando da religião e de uma ancestralidade que é trazida com isso, né? Então, você tem, por exemplo, muitos judeus espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, que são contra o Estado sionista de Israel, porque entendem que é um Estado que oprime, é um Estado violento e que está promovendo um verdadeiro massacre, né? Porque, vamos lá, quando a gente também tá falando de bombardeios e desse tal direito à autodefesa, quando a gente vai olhando alguns bombardeios, a gente vai vendo que não é um estado de defesa tanto assim, né? Quando Israel vai lá e atira bomba em hospital, em escola, matando criança, matando mulher, que são considerados crimes humanitários, crimes de guerra, né? Porque você não bombardeia o hospital em situação nenhuma, seja de que lado você esteja, né? E comete esse crime de guerra, você está ultrapassando o limite do direito à defesa. É o que a gente começa a entrar na questão da punição coletiva, né? Que está sendo muito discutido, porque a gente vê que existe uma desproporcionalidade nos ataques entre Israel e Hamas, né? E aí, né, lembrando que também Hamas não simboliza o povo palestino, porque o Hamas é um braço, né, como a gente está falando, fundamentalista de uma religião, né? A gente está falando dos fundamentalistas, a gente está falando das religiões. Então, o Hamas, ele tem esse braço mais fundamentalista, aquele que vai se apegar um pouco mais às leis, né, às regras. Ele vai ter mais aversão ao mundo, ao Ocidente, né? Mas também, a gente também não pode achar que o Hamas foi criado à toa também, né? Não se criou só a partir do fundamentalismo. E essa diferença de... Eu falei que eu ia interromper o... Eu estou interrompendo todo o tempo. Essa diferença de proporção de ataques, né? Isso é algo também falado agora, né? Mas antes dessa diferença, temos também que lembrar que Israel
jogou o povo palestino para um canto específico do território, né, que é Gaza e também Cisjordânia, que antes era ocupado por todo o espaço, agora ocupado numa faixa muito pequena, causando uma densidade demográfica gigantesca, um espaço pequeno para muita gente, murando esse espaço, tirando o direito de ir e vir dessas pessoas, tirando o direito de acesso à água potável dessas pessoas e causando violências diárias. Assim. Se vocês acompanharem, podem até buscar na internet, tipo, sei lá, no Twitter, páginas que acompanham a violência, mesmo o Cruz Vermelha, mas que acompanham e denunciam violência de Israel contra o povo palestino. Antes desse ataque do Hamas, você vai ver que diariamente tinha notícia de mortes de palestinos espancados ou mortos com armas pela polícia de Israel. Assim. Então, não é que Israel está respondendo agora ao ataque do Hamas. Antes, meses antes, os anos anteriores agora, também está acontecendo isso. Né? A violência também, obviamente, em proporção muito menor. Né? Agora eles têm, entre aspas, uma desculpa para aumentar o nível dessas violências. Mas esse é um ponto. Dessa segunda pergunta, alguma coisa mais? E aí tem uma página citando isso que se chama Monitor do Oriente no Instagram, que ela é muito boa. Ela faz um trabalho incrível de comunicação e ela mês após mês, dia após dia, eu tava acompanhando sempre esses vídeos, né, da polícia sionista de Israel entrando nesses territórios, né, majoritariamente com o povo palestino convivendo, tentando viver, seguir sua vida, espancando, matando criança, porque eu acho que é assim, né, tem isso, o Israel vai pro Twitter e coloca foto de criança decapitada, de bebê morto, para tentar chocar o Ocidente, né, de falar, olha o que o Hamas está fazendo conosco, né, o que também não é justificável, obviamente, né, degolar criança é uma barbárie do mesmo jeito. Mas ele vai muito no sentido de, olha como somos inocentes e estamos sendo atacados, né? E no Monitor do Oriente a gente via dia após dia criança desaparecendo, porque a polícia de Israel, a polícia sionista de Israel ia lá, sequestrava a criança e matava, pegando pessoas com deficiências para espancar, alegando. Teve um vídeo muito famoso, inclusive, no Monitor do Oriente, que é a polícia sionista de Israel, um policial individual ali, né? Tendo uma ação individual que ele vai até um cadeirante, um PCD, e ele acusa o cadeirante de abuso sexual contra uma mulher. E aí a família vai intervir, obviamente, porque não é só um cadeirante que tem uma questão de né, tá paraplégico, mas ele também tem uma certa demência. Então, como é que ele abusou da mulher? Como é que ela foi abusada? Ele nem se mexe da cadeira, ele nem sai da cadeira, ele depende de tudo, de todo mundo para todos. Então você tem essas arbitrariedades acontecendo, você tem mulher sendo espancada, você tem os judeus antisionistas sendo espancados como demitores. Então assim, a polícia sionista de Israel, ela é muito violenta, ela é muito agressiva. Então assim, quando a gente fala de Hamas, a gente se sente chocado pelo terrorismo, porque o terrorismo ele tem um momento certo para acontecer. Ele não é sistemático a todo momento. Ele, obviamente, ele pega quando ele conquista um território, ele vai trabalhar no rigor mais das leis, né? Ele vai estabelecer as leis conforme esse fundamentalismo religioso e vai fazer seus julgamentos assim, né? Não é aquela coisa que a gente via antigamente, inclusive isso é bom citar, né? Porque a gente está falando de Oriente, Ocidente, né? Os evangélicos do Brasil tendem a fazer uma defesa muito enfática do povo de Israel, né, do povo sionista de Israel, né, do Estado sionista de Israel, ao mesmo tempo que faz essas críticas ao Hamas, ao mesmo tempo que você tem governos, por exemplo, que se estabeleceram como religiosos, como o governo antigo, né, do Inominável, e que tinha uma relação, inclusive, de presentinhos, né, muito, muito próxima dos países árabes, países esses que degolam, né, os cristãos, que realmente cortam cabeça de cristãos e que eles não falam nada, né? Então, essa violência dos países árabes, quando tem uma relação com o governo que se estabelece como religioso, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E isso não é trazido à tona. Agora, quando o Hamas ataca o Estado de Israel, que eles levam para esse lado religioso como se o Hamas fosse esse demônio lutando contra um povo estabelecido até então como um povo de Deus. Era isso que eu ia falar para encerrar esse bloco, né? De que
A religião, a religiosidade, esse fundamentalismo, ele se confunde muito aqui no Brasil também. Porque como eles entendem Israel como terra prometida a partir dos olhos da Bíblia, eles esquecendo que existe o judaísmo, esquecendo que existe o islamismo, né? Eles se apegam muito a essa questão da promessa, eles acham que a guerra que está acontecendo entre Hamas e Israel é uma guerra santa, né? É uma guerra que Israel está travando pelo povo de Deus, pensando globalmente. Então, no mundo todo, todos os evangélicos do mundo estão sendo defendidos por Israel, por isso eles têm que defender o Estado de Israel. O que não existe. Como a gente está explicando aqui, é tudo política, é tudo sobre territórios, é tudo sobre fundamentalismos dos dois lados. Então, não é o Estado de Israel numa autodefesa porque ele está defendendo a terra prometida por Jesus, por Deus, por seja lá qual santo que seja, né, conquistada por Josué, sei lá quem. Não tem nada a ver com as histórias contadas na Bíblia. Tiveram muitas pessoas com quem eu conversei, amigos progressistas até, que quando eu ia falar sobre as questões históricas desse conflito, me traziam a Bíblia como parâmetro. E eu ficava muito revoltado, porque eu ficava, gente, não é a Bíblia. A Bíblia tá contando a história da religião, né? Dessa coisa religiosa. A guerra que existe ali não é religiosa. Ela envolve a religião, porque a gente tem uma disputa de territórios que são tidos como sagrados por essas religiões, mas não é uma guerra religiosa. Não usem a Bíblia como parâmetro para tentar compreender o conflito. Vocês não vão conhecer. Até porque se fosse para usar livros, então tem que usar a Bíblia, o Alcorão e a Torá. Né? Você tem que pegar os 3 livros das 3 religiões que estão disputando um território, pensando, né, se limitando à ideia religiosa. Mas não tragam a Bíblia, não vão ler a Bíblia achando que vocês vão descobrir tudo o que está acontecendo com Israel e com Hamas através da Bíblia. Vão estudar história. Vão ouvir o podcast para entender o fio da história, as questões históricas, materialismo histórico, tudo isso. Não embarque nessa loucura que muita gente está embarcando, inclusive pessoas de esquerda, pessoas tidas como progressistas, que eu acho um absurdo, assim. São os limites da social-democracia. Exatamente. Inclusive, dentro de Israel, vamos lá, né? Agora, para fechar mesmo, dentro do Estado de Israel existem disputas políticas. E você tem esquerda do Estado de Israel. E só que assim, a esquerda que existe dentro de Israel, os socialistas que existem dentro de Israel, eles também tendem a ser progressistas, a acreditarem no Estado sionista. Então assim, é isso. Quando envolve religião, as coisas já se tornam confusas. Quando envolvem 3 religiões diferentes, ficam mais confusas ainda. E quando a gente vai entrar nesses pontos sobre apartheid, por exemplo, esses termos que a gente vai utilizando, que muitas pessoas tendem a achar que é por outra coisa. Por exemplo, quando a gente fala de apartheid, as pessoas pensam que a gente está falando do sistema que era lá da África do Sul, ou que teve nos Estados Unidos, e não, né? Quando a gente fala, por exemplo, como o Danilo trouxe, de o Estado sionista de Israel empurrando pessoas para a faixa de Gaza, construindo muros, separando mesmo, segregando o povo palestino, a gente está falando realmente de um apartheid que existe desde quando o Estado de Israel, lá nos anos 40, foi estabelecido, né? E que a Angela Davis, a grande Angela Davis, lá traz muito nos seus discursos, né? De que não adianta ser antirracista e você estar do lado do Estado sionista de Israel, promovendo um verdadeiro apartheid. Quando eu sou uma pessoa negra, e aí a gente entra no ponto comum. Não sou especialista em Israel, em Hamas, em Palestina, mas eu entendo de apartheid, segregação racial e colonialismo, que são basicamente as mesmas violências que atingem os povos pretos até hoje no mundo inteiro. Então, quando a gente fala desse conflito, a gente também está falando disso, porque o Estado de Israel é um Estado sionista, é um Estado colonialista, é um Estado que promove um genocídio e um apartheid. Então, são histórias de violências que vão se misturando, né? E que é isso, não é a Bíblia que vai ensinar isso pra gente, não é a Bíblia que vai ser usada como parâmetro, é a história. Então, pessoal, agora a gente vai para a terceira pergunta, a terceira questão, e essa focada mais na Palestina, né? Eu vou trazer uma introduçãozinha básica a essa, antes da indagação, né? Nós vamos tratar de Hamas e da Palestina, né? As diferenças, se é a mesma coisa ou não, etc. E é muito importante deixar claro uma questão sobre o Hamas. O Hamas ele se desenvolveu e ganhou uma enorme força, inclusive ganhando a eleição em 2006 na faixa de Gaza, depois que
povo palestino organizado através do Fatah levou para a ONU uma resolução de criação de um Estado palestino na região, portanto uma solução pacífica, né? Então a criação de um outro Estado palestino, portanto, para ambos os povos ali coexistirem naquele território. E o mundo inteiro votou a favor, como a gente falou no último episódio, o mundo inteiro votou a favor, menos Israel, naturalmente, e especialmente os Estados Unidos da América, que é quem dentro da ONU tem poder de voto. E então o mundo inteiro votou de um jeito, os Estados Unidos votou sozinho ali de outro, e por conta do enorme poder que tem na ONU, os Estados Unidos ganhou, né, a votação e vetou essa solução pacífica. E como consequência, é algo óbvio, assim, não vamos romantizar a história. Como consequência, o povo palestino viu que tentamos resolver da maneira pacífica, o mundo inteiro se uniu a nós, mas um país não deixou. Então a gente nós continuaremos sendo colonizados aqui, e consequentemente a raiva, né? Então consequentemente a violência passou a passar ficou um pouco redundante, passou a existir ali, e de fato ao desenvolvimento da força do Hamas na região, a ponto de ganhar a eleição em 2006. Né? Mas, novamente, é importante não romantizar a história, é importante entender o processo. Né? Eles tentaram resolver de maneira pacífica, ganharam apoio do mundo inteiro, e os Estados Unidos não deixou. Então, os Estados Unidos também têm uma parcela de culpa. Além disso, quando o Hamas surgiu, o Estado sionista de Israel bancou financeiramente o desenvolvimento do Hamas, porque eles entendiam que era necessário, era importante dois grupos palestinos disputarem o poder entre si, para dividir, né? Portanto, porque eles estavam todos ao redor do Fatah. Portanto, o Hamas também ele é um filho do sionismo, né? Então é muito importante deixar isso claro. Ele não é algo, um movimento maléfico que surgiu no mundo. Pelo amor de Deus. Né? Não vamos estudar a história dessa maneira. Então, esse preâmbulo feito, agora vamos à questão em si, que vou pedir para o Matheus diferenciar ou comentar, né, o que é o Hamas e o que é a Palestina, né? Então, ou seja, o Hamas e a Palestina são equivalentes ou não são equivalentes? Discorrer um pouco sobre isso. Então, como o Danilo trouxe, né, o Hamas ele não é a Palestina. Ele é como se fosse um partido a partir desse fundamentalismo que é religioso, né? Porque a gente está falando de que você tem um povo palestino que está sendo oprimido há décadas, que está sofrendo vários tipos de violências sistemáticas e que não tem como responder à altura. Até porque, quando a gente entra na questão do Estado Sionista de Israel, esse apoio dos Estados Unidos a Israel não é à toa, né? Assim como o apoio da Europa não é à toa. Você tem muitas questões econômicas, políticas, mas armamentistas também, né? Já que, por exemplo, os Estados Unidos têm um certo interesse nesse conflito entre Israel e Hamas, porque quem fornece as armas para Israel lutar é justamente os Estados Unidos, né? E violência por violência, tanto o Estado de Israel, sionista, como o Hamas, eles cometem barbáries, né? Então eles podem ser equalizados, eles podem ser igualados nesse sentido da violência. Como eu trouxe no bloco anterior, a questão é que o terrorismo, por envolver um certo fundamentalismo religioso, porque aí sim quando a gente fala de terrorismo no sentido mais comumente conhecido, que são desses povos do Oriente, né, contra os povos do Ocidente, né, não queria citar o país, mas os Estados Unidos, muito especificamente, que as crianças, quando elas estão envolvidas nesse contexto fundamentalista, acho que isso passa até no filme do Borat, né, tem uma parte de um vídeo que eles pegam das crianças, né, de um vídeo real de crianças lá do Oriente Médio, né, como se estivesse num ambiente escolar sendo ensinadas, né, de quem é o seu ódio, dos Estados Unidos, quem você odeia, os Estados Unidos,
quem você quer destruir, os Estados Unidos. Então, existe realmente uma cultura de ódio que é perpassada e não é à toa, né, de geração a geração, dentro do fundamentalismo contra os Estados Unidos, né? Mas por conta dessas atrocidades que os Estados Unidos também cometem, já que é um país imperialista, colonialista e por aí vai, né? Então, é isso. O Hamas ele pode ser igualado ao Estado sionista de Israel, porque eles ambos cometem atrocidades. Só que o terrorismo ele vai acontecer de uma maneira mais ordenada, coordenada, porque eles não têm o mesmo poder militar que as nações com que eles estão querendo criar um embate têm. Então, por exemplo, fazendo um resgate muito rápido, os atentados do 11 de setembro, né? Eles acontecem de uma maneira coordenada, então vários aviões são sequestrados, eles se chocam contra as Torres Gêmeas, onde um ano antes já tinha tido um atentado terrorista no estacionamento, né, das Torres Gêmeas. Então já era um lugar bizarro, porque simbolizava o poderio do imperialismo americano, dessa nação que é muito capitalista, então estadunidense. Então você está atacando o coração financeiro dos Estados Unidos, né, na ilha de Manhattan, né, em Nova York. Então, vejam, são vários simbolismos, né? Então você ataca o coração financeiro, você coordena sequestrando aviões, então você toma controle também do espaço aéreo, né? Fazendo com que eles não consigam também ter o time de defesa, né? Porque se você tem vários aviões sequestrados, a Força Aérea dos Estados Unidos não tem como jogar um monte de caça para sair abatendo todo e qualquer avião que esteja no ar. Eles têm que entender quais aviões foram sequestrados. Existe uma estratégia, uma logística militar grande para você conseguir revidar esse ataque, né? Então eles já fizeram tudo de caso pensado, estão coordenadas, né? E também porque eles entendem que a partir do momento que eles morrem, porque o terrorista, ele não tem a perspectiva de que ele vai sair vivo do ato terrorista. Tanto é que às vezes eles colocam bombas e se explodem justamente porque é isso, eles entendem que eles estão funcionando como mártires, né? É como se eles estivessem morrendo pela libertação do seu povo, a partir desse fundamentalismo religioso. Não à toa, nos vídeos do Monitor do Oriente, a gente vê que quando os palestinos eles vão chorar depois dos atentados que estão acontecendo agora, tem um vídeo de uma menina que ela chora muito, né? Ela e o pai, porque a irmã e a mãe foram mortas no atentado, né? No bombardeio de Israel. E aí o pai explica, chorando, em prantos, elas são mártires, e a menina, mano, eu sei que elas são mártires, mas por que sempre comigo, sabe? Porque eles entendem realmente que eles também morrem por um outro bem, um bem maior que a libertação do povo. Por quê? Porque eles não têm a quem recorrer. Porque, como o Danilo trouxe, se tem uma votação na ONU, o mundo todo vota a favor, e os Estados Unidos, com poder de veto, veta a resolução, o povo palestino para e fala, quem recorrer? Quem que eu vou buscar? Né? Então o Hamas acaba se tornando esse único meio de defesa, que para eles é um meio de defesa, eles não estão atacando Israel, eles acham, né? E teoricamente, se a gente parar para analisar, a gente vai entrar num loop infinito de autodefesas, porque Israel ataca os povos palestinos, aí o Hamas ataca, o Estado de Israel sionista acaba matando civis inocentes, e aí vira um jogo de guerra mesmo, né? Que é um mata o outro e ninguém, no final das contas, sabe quem tá com a razão. Porque a razão se perde no meio da violência. Justamente porque a guerra é o último estágio de uma postura de possível paz, né? Quando você chegar na guerra, quem tem razão, quem não tem, não importa mais, né? Ali você é quem sobreviver no final que ganha, né? Então, é basicamente isso, né? Então, o povo da Palestina, ele não o Hamas, o pessoal que tá ali na Palestina sofre violências, por vezes até dos dois lados, né? Porque é a mesma coisa do judeu que é ortodoxo. Se ele é contra o Estado sionista de Israel e está naquele território, obviamente ele também vai ser massacrado pela aquela polícia, né? Que tá ali dominando, assim como o Hamas. Como eu trouxe também nesse fundamentalismo religioso, você tem a questão do islamismo, ter essa certeza, né, de que os pecados que você comete em vida, eles são seus e não tem misericórdia.
o Hamas acaba entendendo também que o povo palestino que não tem essa lealdade, essa certa lealdade, eu acho errado o que o Hamas está fazendo, entende como inimigo também, né? Você está contra o que eles costuram como sendo a defesa deles. Então, você vai entrar em conflitos nos dois lados. Nenhum lado é passível de inocência ou passível de razão total. O que acontece é que o Hamas, ele responde às violências do Estado sionista de Israel de uma maneira mais coordenada e de uma maneira pontual, o que é um prato cheio para o Ocidente. Porque como as violências não são sistemáticas, a gente não consegue normalizar. Como acontece com o racismo, por exemplo, como acontece com o machismo, como acontece com os ataques recorrentes do Estado sionista de Israel ao povo de Gaza. Porque como são coisas sistemáticas de décadas, de muito tempo, a gente acaba por normalizar essas violências. E mata um aqui, mata outro ali. Some outro aqui. Igual a ditadura. Igual a violência do Estado brasileiro nas comunidades do Brasil. Sim. Morre pessoas negras nas periferias brasileiras todos os dias. Mas é um aqui, outro ali, outro lá. Daí, num caso de maior problema, como foi na Baixada de Santos ali, que morreu um policial e a polícia matou 40, choca. Mas também não choca o suficiente pra fazer parar. É aquela coisa. Ao contrário, não. Mata 30 pessoas em Perdizes, se vê se não cala o planeta. Então é isso, assim. Cotidianamente ele mata um, acaba naturalizando o processo. Exatamente, é como a própria ditadura, porque a ditadura foi um período excepcional da nossa história, porém os desaparecimentos eram muito normalizados, naturalizados. Então a pessoa desaparecia, se meteu onde não devia, né? Então a gente acaba por normalizar. Tanto é que é uma história que é muito mal resolvida até hoje, que a gente não consegue lidar com esse passado. Porque muito dessas violências a gente acabou naturalizando, como essas violências sistemáticas do Estado de Israel. Então, quando acontece o atentado às Torres Gêmeas, obviamente ele vai chamar mais atenção, porque tem todos os simbolismos que eu já trouxe aqui. Porque não acontece todo dia. E porque não acontece todo dia, né? Todo dia que um avião se choca com duas torres. Ou melhor, que um avião se choca com uma torre e alguns minutos depois um outro avião se choca com outra torre, deixando todo mundo muito surpreso, né? Ou como aconteceu com Israel, que da noite pro dia teve uns massacres, né? Porque o pessoal do Hamas entrou matando realmente. E a própria embaixada de Israel, ela quer mostrar isso, né? Ela quer exibir isso para tentar justificar a sua narrativa de estado de autodefesa, né? De movimento de autodefesa. Então não é todo dia, né? Que você entra numa rave. Vamos o que mais chocou todo mundo, eu acho, né? Tinha não sei de quem foi a ideia maravilhosa de fazer uma rave na faixa de Gaza, perto da faixa de Gaza. Uma zona de guerra, em que pessoas do mundo inteiro foram para fazer, inclusive o pai do Alok estava lá, né, para tocar nessa rave, né? Não sei que ideia magnífica de quem foi, né, de vamos fazer uma rave no meio de uma zona de guerra, né? E uma coisa, abrindo um parênteses aqui, quando eu era da igreja evangélica, era contado com muita naturalidade nos púlpitos que todo morador de Israel, todo cidadão israelense, né, do Estado sionista de Israel tinha uma arma. E que era comum, porque os religiosos, principalmente os evangélicos, viajam muito para Israel, porque acreditam nessa coisa da Terra Prometida, a Terra Santa de Israel, que eles acreditam fielmente que eles também são judeus, né? Não querem assumir, mas eles acreditam que é isso, né? Não sei de onde que eles tiraram isso, mas enfim, né? Eles reafirmam que quando você chega em Israel é comum você ver pessoas com armas nas mesas. E realmente é um hábito comum, porque é um estado em iminência de guerra a todo momento. Porque você tem esse Estado sionista de Israel, que é armado até os dentes, não é à toa, e você tem essas células terroristas. Você tem o Hezbollah, você tem o Hamas, então você nunca sabe quando que pode acontecer um bombardeio e estourar uma guerra. Então é comum que as pessoas andem armadas, já ajudando a normalizar ainda mais esse estado de violência, que as pessoas acham normal, mas eu não acho. É como o Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem os policiais que andam de fuzil. Aqui em São Paulo a polícia militar é super violenta, mas ninguém anda de fuzil na rua,
No Rio de Janeiro, o pessoal anda nos bares, os policiais andam nos bares no meio da favela de fuzil na mão. Eu acho aquela coisa, eu acho pavoroso. É um estado, é a anunciação de estado de violência, né? Inclusive tem muita arma de Israel que tá no Rio de Janeiro, né? Que veio pro Rio de Janeiro, que mandaram pro Rio de Janeiro. Então, assim, Israel anda desse jeito. Então, assim, eles naturalizam esse estado de violência. Então, era muito comumente contado nos cultos de que você chega no Israel, tem arma pra todo lado, é normal que as pessoas almoçam com arma em cima da mesa, comem café com arma em cima da mesa, porque você nunca sabe quando vai ter um ataque, quando é que você vai ser bombardeado, enfim. Então, são todas essas questões, né? Então, não tem como a gente achar que Israel é esse estado de terra prometida e que a Palestina é o Hamas, que o Hezbollah representa os povos árabes, que o Egito tem um pacto também com o Hamas ou Hezbollah, porque também tem essas coisas, tem essa cultura árabe, né? E também a gente não pode achar normal que os Estados Unidos têm esse poder de veto tão grande, né? Que os países que se aliam com os Estados Unidos são países santos, né? Como Israel, inclusive, né, teve uma votação por um cessar-fogo proposto para o Brasil e que os Estados Unidos e Israel votaram contra. E os Estados Unidos, com o poder de veto, vetou. E toda a comunidade internacional, que foi unânime em votar a favor do cessar-fogo, achou esquisito. Tentou, né, achar qual que é a justificativa para você chegar nesse veredito. A única justificativa é a guerra, né? Os Estados Unidos têm um interesse nessa guerra, né? Agora foi votado, por exemplo, outra resolução na ONU para acabar com os embargos que atingem Cuba há décadas. Então, toda a comunidade internacional foi a favor, né, dessa resolução contra, enfim, né, esses embargos econômicos. Estados Unidos, Israel e a Ucrânia votaram contra, né? E aí a gente chega mais uma vez e entende que é uma coisa sistemática, né? E aí a gente entende que isso é uma coisa que eu posto muito e não é à toa, que na guerra não tem santo. Não existe santo na guerra. Não existe guerra santa e não existe santo na guerra. Porque a Ucrânia é um país que toda a comunidade internacional também tem se mobilizado a favor. Ai, coitada da Ucrânia, foi atacada pela Rússia, está sendo atacada pela Rússia. Mas assim, um país que vota, né, a favor de embargo, né, de opressão a outros países, ou que se alinha, por exemplo, a Israel, sabendo que o povo palestino também está sofrendo dessa coisa desse apartheid, né? Sendo a Ucrânia um país que se coloca nesse lugar também de estar sendo atacado no seu território, que eles têm direito, é meio hipócrita, incoerente, contraditório, não faz o menor sentido. Então, assim, a gente entende que não existe santo na guerra, existem intencionalidades, que não são nada religiosas, né? O próprio o primeiro-ministro de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, que está há 350 mil anos no poder, aquela múmia, né? Uma múmia praticamente, tá ali imperando no negócio, não larga do osso. É igual o Putin, né? Tá sendo investigado por corrupção, né? Há décadas. Então, assim, a gente não. Ele usa muito a Bíblia, ele fala muito do profeta Isaías. E antes de iniciar essa, entre aspas, resposta de Israel contra a faixa de Gaza, o Benjamin Netanyahu estava sofrendo os maiores protestos da história de Israel. Então, ele também tem interesses com o conflito e manter esse discurso, também interesses pessoais. Porque antes a batata dele estava bem assando. Então, essa situação tira o foco dele. Então, para ele é importante manter para fazer a popularidade dele crescer. E quanto mais violenta a resposta, melhor. Então, por exemplo, ele tem dado muitas entrevistas falando que ele quer exterminar o Hamas. Só que, voltando lá ao que a gente conversou no começo, né? Exterminar o Hamas, pensando no Estado sionista de Israel, não é só exterminar a célula terrorista Hamas, é a Palestina. Porque qual é o objetivo principal do Estado sionista de Israel? Recuperar seus territórios. Os territórios que eles acham, até então, são deles, pertencem a eles, com o menor número de palestinos dentro. Então, a gente tá falando de extermínio. Você vai pegar essas pessoas para mandar para outro país? Não, você vai matar todo mundo. Você vai entrar matando, né? Então, a gente tá falando de um risco de genocídio eminente. Que agora eu estou vendo um movimento maior, até por conta da internet. Eu acho que a internet, ela melhorou. Ela tem essa coisa da comunicação. Eu que agora sou estudante de comunicação.
entende, enfim, que na internet não importa o que você fala, a intenção que você fala, o objetivo que você fala, não importa o que você está falando, né? Aquela coisa meio Melody, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. O negócio é você estar falando, né? A comunicação, como é que você faz, não interessa de jeito nenhum. A pauta que vai ter, o lado que você tá, não interessa. As pessoas, elas têm que estar falando. A comunicação na internet, ela é relevante a partir do momento que você fala, independentemente do que você está falando. Então, isso traz um poder muito grande para a internet, né? Que antigamente tinha o monopólio da comunicação, era da TV, rádio, enfim. Agora a internet, ela domina. Então a gente consegue ter um mínimo de difusão de outras informações para além do que a mídia internacional hegemônica distribui pra gente, que é pintar o Estado de Israel como um Estado legítimo, um Estado que está apenas na sua defesa, que o Hamas, né, ele é a Palestina, o Hamas, ele comete verdadeiras barbáries, ele comete mesmo, mas Israel como Estado comete as mesmas coisas e até pior, porque ele tem um poder de militar muito maior do que o Hamas. Então, assim, você tem essa coisa da hegemonia, mas que ela é um pouco quebrada na internet. Então, eu tô vendo, por exemplo, mais artistas se mobilizando, né? Mais mídias um pouco mais tentando puxar também, recuperar um pouco do que o pessoal os palestinos sentem mesmo, né? Dessa ausência de informações e de cuidado com o povo palestino, né? A faixa de Gaza ficou sem água, sem luz aí durante dias, ninguém falou nada, né? Então, assim, existe um movimento também que a gente vê que a internet dá mais legitimidade a algumas vozes. Nesses últimos dias, o governo da Bolívia rompeu relações com Israel, justamente denunciando os crimes de guerra, e o governo da Colômbia, do Chile e da Jordânia retiraram suas embaixadas do Israel. Então já embora ainda pouco, já é um avanço outrora nunca visto. Sim, e Israel, o Estado sionista de Israel está em guerra com a própria ONU agora. Porque um secretário de Direitos Humanos de Nova York pediu demissão, denunciando não só o Estado de Israel, mas também a própria ONU, dizendo que não poderia trabalhar num lugar, numa instituição, numa organização mundial que, tendo como primórdio a defesa dos direitos humanos, conivente com os ataques que Israel está fazendo ao povo palestino, que ele classifica como tem que ser classificado como genocídio, né? Porque não é mais é isso, Israel usa muito desse direito de autodefesa, mas a gente está falando de vingança coletiva, né? De punição coletiva. Israel está se aproveitando dessa situação que o Hamas acabou criando, né? Pela resposta que ele deu também a essas violências recorrentes de Israel, ele está se aproveitando para colocar em curso o seu objetivo do seu governo sionista desde os primórdios de quando o Israel foi estabelecido como Estado, que é essa limpeza étnica, que é essa soberania. Todo o povo palestino como se fosse terrorista. Exatamente. Então, e o próprio o comandante-geral das Nações Unidas, né, ele também está sendo atacado por Israel, porque ele pontuou que a violência do Hamas, ela tem que ser repudiada, ela não pode acontecer, mas, aí ele bota um parênteses, a violência que Israel está cometendo contra o povo palestino também não pode ficar impune, não pode ser normalizada. Então Israel, por conta disso, né, ele fala que não pode ser confundido o direito de autodefesa com o de punição coletiva. Israel está se colocando contra a ONU, inclusive tendo como o embaixador de Israel na ONU pedindo a demissão do comandante-geral das Nações Unidas justamente por isso. Porque ele está alertando de como a história poderá julgar o Estado sionista de Israel e o mundo, quem se coloca a favor do Estado sionista de Israel, né, daqui a uns anos. Porque o que está acontecendo está sendo categorizado, está configurando genocídio. Então, assim, existe essa percepção também, né? E que, por conta das redes sociais, pela pressão das redes sociais, acaba acontecendo. Porque eu também imagino que se fosse em outros tempos isso não ia acontecer, né? A ONU não se sentiria tão observada, né, a ponto de começar a mudar as suas percepções, ou a como voltar agora, né, uma resolução pelo fim dos embargos a Cuba. Então, assim, já é um movimento também de pressão de rede social, porque a comunicação agora ela não é
ainda é hegemônica na maioria dos lugares, na maioria dos países. A hegemonia nunca vai ser quebrada enquanto houver capitalismo e, né, esse acúmulo de riquezas e poder na mão de poucas pessoas, poucas famílias, no caso das comunicações. Mas você ainda tem uma difusão melhor de informações na internet. E, consequentemente, a pressão ela aumenta dos dois lados, seja pela hegemonia, seja pelas narrativas mais independentes que mostrem esse lado. Então, é isso. Hamas não é Palestina, Estado de Israel não representa judaísmo, os judeus são outras pessoas, o judeu sionista é um, o judeu ortodoxo é outra, Hamas e Hezbollah não são a mesma coisa, os povos árabes também são muito diversos entre eles mesmos, e os Estados Unidos só estão interessados com a guerra. Ele não tá nem aí para ninguém, seja pro judeu ou pro povo da Palestina. Então, pessoal, agora nós vamos para as dicas culturais. Eu tenho uma só, sinceramente, que é também, o Matheus falou bastante em internet, em rede social. Eu vou trazer esse ponto também, que, como o Matheus falou, né, os veículos de comunicação tradicionais, seja TV, rádio e tudo mais, e quando eles ocupam também a internet, trazem uma visão bastante pró-Israel, em sua maior parte das vezes, e bastante distorcida, né? Então há uma manipulação da informação muito, muito evidente. Tal qual, por exemplo, em outros conflitos também, a questão da Ucrânia é bem fácil de perceber isso também. Então eu busquei aqui pensar numa solução na internet. Então no Twitter, no Instagram, tem uma página que é da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. E eles trazem conteúdos tanto educativos, né, com especialistas e tudo mais, tratando essas questões, então, para combater esse preconceito, combater a desinformação histórica e tudo mais, mas também trazem denúncias de vídeos gravados na Palestina, na faixa de Gaza, que não saem nesses veículos de comunicação ocidentais e latino-americanos. Então, assim, eu recomendo, acho uma página excelente, mas deixo o aviso também que existem alguns conteúdos de violência, né? Então, que mostram pessoas que foram bombardeadas. Então, vejam com um certo cuidado, que vocês verão vídeos de violência também. Tem vídeos educativos, tem material bastante didático, tem material com especialistas, acadêmicos e tudo mais, especialmente árabes, claro. Mas também tem violência, mas uma violência que a TV e esses veículos de comunicação mostram sempre favoráveis a Israel. Aí tem mostrando uma realidade também que esses veículos de comunicação não mostram. Porém, fica a ressalva que são vídeos violentos. Então, se a pessoa for mais sensível a esse tipo de conteúdo, não veja, claro. Ou pulem, não sei. No Instagram ainda tem os avisos, né? No Twitter já não tem aviso, já é direto. Então, se a pessoa for mais sensível, busca no Instagram ao invés de no Twitter. Mas, de qualquer maneira, é uma página que desnuda bem essa questão atual. Da minha dica cultural, só isso. Bom, a minha dica para mantermos o assunto ainda em questão, né? No YouTube, né? Tem uma mulher incrível que é a Sabrina Fernandes, né? Ela tinha um canal no YouTube, um projeto que ela encerrou agora, mas que tem muitas informações sobre isso, que é o Tese 11. Né? No Tese 11 tem um fio com vários vídeos super didáticos, explicados de maneira fácil, né? Não é muito acadêmica, sobre esse conflito, né? A questão palestina. Então coloca lá no YouTube Tese 11 Palestina, vocês vão ver que tem vários vídeos, ela vai explicar o que é o apartheid, né, na Palestina, o que é o sionismo, o antissemitismo. Ela vai explicar como que o Estado de Israel ele foi criado, né? Basicamente, o que a gente já falou aqui, mas de uma maneira mais aprofundada e com mais detalhes, né? E com mais referências, né? Não só de pensadores palestinos, né? Mas também de pensadores, por exemplo, judeus que não são sionistas, né? Não são antisionistas. Então... E ela foi para a Palestina há uns anos atrás, ela produziu também um documentário muito legal
Então, assim, a gente tem muita informação sobre Palestina, né? Pra gente entender que a Palestina é isso, essa guerra não é santa, não usar a Bíblia, né? O Benjamin Netanyahu, acabei de olhar aqui no Monitor do Oriente, tava dando uma olhada para ver as últimas notícias, ele declarou guerra santa contra Gaza, né? E citou a Bíblia, então ele também se apropria muito disso. O que é uma loucura, né? Porque, como eu disse, o judeu ele segue a Torá, não segue a Bíblia. Como é que o Benjamin Netanyahu não cita a Bíblia? Assim, né? Loucura, loucura, loucura. Né? E as pessoas, elas acreditam. Então, lá no Tese 11 você tem vários tem muitos vídeos sobre esse tema. E que é bom vocês irem lá e pesquisarem, né? Pra gente não sair na internet, como eu disse. O que importa na internet é o que a gente tá falando, independente do que seja. Mas como nós somos pessoas responsáveis, eu compreendo que todos aqueles que escutam o podcast são pessoas extremamente responsáveis, que a gente busca as informações corretas, né? E a gente tem que entender que nessa guerra a gente não tem que escolher um lado. Numa guerra a gente não escolhe lados, né? Não é futebol. Não é futebol, porque a gente vai ver pessoas morrendo dos dois lados. A gente tá falando de vidas de gente morta, de civis, mas a gente tem que saber também o que a gente defende. Se a gente está defendendo a liberdade de um povo, se a gente está defendendo o fim de um apartheid, se a gente está defendendo estados livres de opressão, povos livres de opressão, não é do lado de Israel que a gente vai ficar, né? E como pessoa negra, né? Como pessoa que sofre o racismo, como pessoa que entende o racismo estrutural, eu, por consequência, né, me compreendo como alguém que tem a questão palestina como uma bandeira, né? Eu sou a favor da Palestina livre, porque eu acredito que se o povo palestino não for livre, a gente não vai chegar a nenhum tipo de solução, né? Não tem essa coisa de 2 estados, de não sei o quê. Antes da gente passar para essas pautas inteiras, a gente tem que falar da liberdade do povo palestino. O povo palestino precisa ser livre, né? E sem a opressão do Estado sionista de Israel, sem esse apartheid, né? Então, é isso. Pesquisem, busquem informação, não é porque tá na internet que é verdade. E é isso. Quem é muito sensível, como o Danilo trouxe, não vai pro Twitter, vai pro Instagram, porque tem filtro. O Twitter não tem filtro. Alguma coisa ou outra tem filtro, mas quando é muito finalizada, mas é raríssimo. Só se a pessoa que estiver criando a aplicação, ela finalizar, né? Cuidado. Sensível, mas quase nunca vocês vão ver isso. Até no Instagram às vezes passa. Mas assim, pesquisem, busquem, porque não tem como também a gente ficar do lado de um Estado cometendo um genocídio, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade também. E também não entrar nessa onda delirante. A gente pode ser louco também de achar que são coisas que é guerra santa, porque aí a gente tá se igualando aos fundamentalistas do Hamas, a gente tá se igualando ao pessoal do terrorismo, porque eles também acreditam nessa guerra santa. Eles não matam porque eles são sádicos, monstros, né? A gente saiu da época do Halloween, monstros, assassinos em série. Não. Eles têm uma justificativa que pra gente é loucura, obviamente, mas que pra eles faz sentido, que é esse fundamentalismo religioso. E se a gente entra nessa, quando a gente vai tratar da questão de Israel, então a gente também acaba legitimando um fundamentalismo religioso. Então, né, a gente tem que ter o discernimento, a coerência e o discernimento. E é isso, espero que vocês busquem e descubram, para além daqui, esses assuntos todos. Isso aí, pessoal. A gente encerra aqui esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a participação do Matheus. Ele é da casa, é um dos fundadores do podcast. Então, portanto, sempre que quiser, não precisa nem pedir autorização para participar, só falar, eu quero participar desse episódio e bora. Então, espero que vocês tenham gostado. E aqueles recados de sempre, se quiserem enviar e-mail, recado no Instagram, fiquem todos à vontade, são todos bem-vindos. E é isso. Beijos, abraços e tchau. E Palestina livre. É isso.